Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme prometido, nós vamos finalizar o nosso capítulo 15. Como eu falei, é um capítulo curtíssimo, tá? E logo logo a gente vai estar entrando na fase mais divertida dessa disciplina de Física 2, que é a fase onde a gente vai falar dos fenômenos térmicos ou da termologia, tá? Mas primeiro a gente vai encerrar o capítulo 15 falando sobre energia, potência e trabalho no movimento ondulatório em uma corda, tá? Pois bem, então suponha que eu tenha uma corda sendo puxada, né? E essa corda está oscilando em torno de x e y, e existem forças atuando nessa corda, a componente x e a componente y. Então, o que a gente está vendo aqui, tá? Suponha que essa corda ela esteja esticada e oscilando, tá? Então existem forças atuando nela, como eu falei. Existem o componente y e o componente x da força, certo? E existe também a inclinação dessa reta, né? Considerando que isso aqui é uma reta que vale a inclinação dessa reta vale ΔY sobre ΔX. Então, a partir disso, a gente pode tirar uma expressão de Fx, Fy, perdão, ou a componente y da força, em função da inclinação da reta, certo? Onde Fy de x e t, certo? Vale menos, vou falar sobre esse menos daqui a pouquinho, F, onde esse F é a força total, dy dx, certo? X e t. dy dx é a inclinação da reta, ΔY sobre ΔX em elementos infinitesimais, certo? Então, o valor negativo, certo? Quer dizer que Fy é negativo quando a inclinação é positiva. Então, nesse caso, se a inclinação for positiva, Fy é negativo. Por quê? Porque Fy aponta para baixo se a inclinação da reta for para cima, certo? Então, por isso, sinal de menos. Então, guarda essa equação aí, que ela vai ser bastante importante daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar ainda sobre o trabalho realizado em um sistema como esse, certo? Então, primeiro a gente sabe que o que é o trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento, certo? E a potência é o trabalho em unidade de tempo, por unidade de tempo, certo? Então, lá da mecânica, a potência é força vezes deslocamento sobre ΔT, que é igual a força vezes V, certo? Então, para cá, a gente pode considerar a potência como sendo em função de x e t, ou seja, a potência desse movimento oscilatório como sendo F de x e t, vou considerar Fy, tá? Vy de x e t. Então, isso aqui dá pra gente o quê? Menos, né? Que é Fy menos F dy de x e t dx, dy dt, que é o v, né? Dy dt em função de x e t, que é a velocidade, certo? Então, considerando que y, a gente já sabe quem é a função y da aula passada, né? De x e t, que é a cosseno de kx menos ômega t, certo? Então, fica como exercício para vocês, certo? Para casa, exercício.
Então, vocês vão considerar essas duas equações aqui, certo? Na verdade, perdão, essas três equações aqui. Porque o que é isso? Vocês vão... a potência é Fy, certo? E Fy é menos f dt, certo? Na verdade, isso aqui já vai ser o que? A potência, certo? A potência de x e t igual a menos f dy dx, dy dt. Então, vocês vão calcular isso daqui, certo? A partir dessas três equações, vocês vão chegar nesse resultado aqui, certo? Então, fica como exercício. E aí, eu vou dar um período um pouco maior para vocês fazerem o resumo dessa aula. E no resumo, vocês já vão ter que fazer essa demonstração, certo? Então, a demonstração ou o exercício mostre que a potência média, certo? Em uma corda que oscila como uma onda senoidal, vale meio raiz de μf ômega ao quadrado, onde μ é a densidade linear da corda, certo? Pois bem, isso vocês vão encontrar no livro também, tá? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. A gente vai falar também sobre a energia no movimento ondulatório, falando sobre a intensidade, certo? Essa intensidade, também representada pela letra I, né? É a taxa média do tempo que a energia é transportada pela onda por unidade de área sobre a mesma superfície perpendicular à direção de propagação. Ora, se é a taxa temporal com que a energia é transportada por unidade de área, então a intensidade desse movimento ondulatório, ela vai ser, ora, a potência já é a energia por unidade de tempo. Se você quer energia por unidade de tempo por unidade de área, você vai fazer isso dividido pela área da esfera, certo? Que é 4πr ao quadrado. Se você quiser a potência em uma área 1, R1. Se você quiser a potência ou a intensidade em uma área 2, será a potência dividido por 4πr2 ao quadrado, certo? Nesse caso, nós conseguimos, por exemplo, se P é igual a P, nós conseguimos igualar esse produto, certo? Então, 4πr1, deixa eu apagar aqui que é 4π, não 2π. 4πr1 ao quadrado e 1 é igual a 4πr2 ao quadrado e 2. Nesse caso, 4π vai com 4π, certo? Então, nesse caso, nós conseguimos chegar até a expressão I1 sobre I2 é igual a R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Então, existe uma relação em que quanto mais você se distancia do ponto, né, menor é a intensidade, certo? Porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, isso a gente já esperava, certo? E existe agora como encontrar a razão dessas intensidades a partir da razão dos raios, certo? Pois bem, continuando, uma coisa que a gente precisa falar também é que duas ondas elas podem interferir, tá? Elas podem interferir construtiva ou destrutivamente. Então, considere que foram emitidas duas ondas nessa corda, tá? A princípio, você tem essa onda caminhando nesse sentido e essa onda caminhando nesse sentido. Ao passar uma pela outra, vocês vão ver que elas vão tender a interferir
destrutivamente. Uma característica muito interessante, e isso tem que ficar guardado na cabecinha de vocês, é o seguinte: essas ondas, embora elas interfiram, elas não destroem umas às outras, ou seja, depois que elas passam uma pela outra, elas continuam a sua trajetória sem perder energia, certo? Porque elas interferiram construtiva ou destrutivamente. Então, esse é um ponto bem importante dessa parte de ondas em uma corda, tá? Já o princípio da superposição fala também muito sobre interferências construtivas, né? Ou quando duas ondas se superpõem. Então, isso acontece em geral quando você tem... Deixa eu ver, não tem nenhuma imagem não. Duas ondas que vão se somar porque as suas amplitudes elas estão no mesmo sentido. Então aqui eu vou mostrar para vocês, quarta-feira, algumas simulações e vídeos falando um pouco sobre interferência e superposição de ondas em cordas, tá? E para fechar esse capítulo, a gente vai falar também sobre ondas estacionárias. Então, essas ondas estacionárias, o que são isso? Você tem uma corda presa em dois lados, tá? E quando você oscila esse sistema, você pode ver algumas oscilações chamadas também de harmônicos, tá? Então você pode ver um harmônico, dois harmônicos, 3 harmônicos ou 4 harmônicos, dependendo da frequência com que você oscilar uma dessas extremidades dessas cordas, tá? A formação desses harmônicos, ela vai depender também da frequência fundamental, certo? E da frequência com que você está oscilando essa corda. Então a gente também vai ver, para ilustrar isso daqui, para não ficar muito abstrato, né? A gente vai ver também alguns vídeos e algumas simulações a respeito disso, tá bom? Então, vocês viram que esse capítulo ele é bastante curto, tá? Muitas dessas coisas a gente já tinha visto no capítulo passado, tá bom? Eu vou ilustrar mais e vou também fazer os exercícios para que vocês possam ver isso calculando e na prática, né? Falando um pouco sobre as simulações. Tá bom? E com isso a gente encerra essa parte de ondulatória e a gente se vê ainda essa semana na aula de simulações. Tá bom? Uma excelente semana a todos e até o próximo vídeo.